Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga. Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmão, vamos entrar aqui no tema. Vamos entrar aqui no tema sobre a questão do respeito, tá? Nós temos o respeito a Deus e o respeito aos homens, tá? Então vamos aqui começar. Primeiramente eu quero deixar, irmão, esse capítulo e versículo aqui. 2 Timóteo 4:4, diz assim: e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, tá? Então o que acontece, irmão, nesse fim dos tempos, que as pessoas, são vários cristãos, principalmente as mulheres, né? Porque as mulheres são mais fácil de o diabo pegá-las e enganar e cegá-las, são mais fácil. E a quantidade de mulheres que estão cegas nesse fim dos tempos é muito grande, tá? Mas não esqueça que existe mulher sábia do Senhor, que não vai ser enganada como Eva foi enganada. E essas mulheres são catadas a dedo. Mas como é que você vai conhecer essas mulheres que são realmente sábias, prudentes, que têm sabedoria na sua língua, na sua boca? São aquelas que falam segundo as Escrituras, que só fala da Bíblia. Elas não mentem contra a verdade. Mas essas mulheres que você vê aí, postar mensagem não sei de quem, frase não sei de quem, pregando aí, publicando mensagens aí, pegada de um, de outro, essas não são as mulheres sábias, tá? As mulheres sábias de Deus são aquelas como a profetisa Alda, aquelas é que são as mulheres prudentes e verdadeiras. As mulheres que pregam justiça e juízo, essas são as mulheres de Deus. Mas aquela que só fala de amor, só fala de flor, essas não são as mulheres de Deus e nem os homens de Deus, tá? Nós temos que imitar Jesus. O que Jesus mais pregou na terra foi espinho. Jesus pregou flores e espinho, mas Jesus falou mais dos espinhos. E foi por isso que ele foi odiado, porque Jesus falava de espinho, significa juízo e justiça, tá? Então, irmão, eu quero dizer aqui, vamos aqui entender. A Bíblia manda que nós respeitamos os homens, as pessoas, tá? Que nós respeitemos os homens, as pessoas. E como é respeitar as pessoas, os homens? Bom, você não pode agir o mal, com o homem, com a pessoa. Aí você sim está respeitando a pessoa. Por mais que a pessoa lance uma palavra mal contra você, uma pessoa lhe xingue, então você vai respeitar essa pessoa. Como? Porque você não vai agir mal com mal. Pelo contrário, você vai ganhar essa pessoa usando o bem, sempre o bem, as palavras certas do Senhor para ganhar aquela pessoa. Então, mas outra coisa, para respeitar as autoridades, os magistrados. E como é que nós respeitamos as autoridades? Dos juízes, esses que estão aí, né? Juízes, presidentes, governadores. Como é que nós respeitamos? A mesma coisa. Nós não desejamos o mal para eles. Nós obedecemos a eles. Nós não matamos, nós não roubamos, os verdadeiros do Senhor, os verdadeiros. Como também os gentios obedecem aos magistrados. Não matam, não furtam, né? Não roubam ninguém, não estrupa ninguém, não faz nenhum mal na terra a ponto das autoridades lhe prender. Então significa que você está respeitando as autoridades, né? Que é não matar, não roubar, não fazer nenhum mal às pessoas. É isso que significa respeitar aos homens. Entende, irmão? Agora, um pastor, qualquer pessoa, seja magistrado, seja quem for, pode ser presidente, juiz, que bota decreto para me proibir de eu pregar o Evangelho, essa lei eu não obedeço.
eu vou respeitar é a Deus e não ao homem que está querendo me interromper de eu pregar da Bíblia. Deus manda que eu repreenda a sua casa rebelde, que eu repreenda o pastor da sua mentira de ele estar manipulando a Bíblia, do pastor que está pregando outro evangelho. Deus manda que eu repreenda e faça esses homens se calar. Então eu vou respeitar é a Deus, fazer o que Deus manda e vou repreender aquele pastor. Agora, hoje em dia, os cristãos, os falsos cristãos judas estão respeitando o pastor. O pastor está matando matando a Bíblia, a letra, e eles estão respeitando, estão calados, não falam nada, não repreendem o pastor, não repreendem os irmãos, estão calados. Esses irmãos são os falsos cristãos que não respeitam a Deus, que não fazem o que Deus manda, tá? Então nós não devemos misturar o respeito de Deus com o respeito dos homens. De você aceitar tudo que o homem diz e ficar calado. Não. Antes é obedecer a Deus, respeitar a Deus, do que respeitar aos homens mentirosos, aos homens os magistrados que querem proibir a palavra de Deus. E isso já está acontecendo na terra. Dos governantes, os dominadores da terra, estão querendo atrapalhar de o povo verdadeiro de Deus pregar o verdadeiro evangelho, de pregar a verdade para o povo. Eles já estão fazendo isso. E vocês não estão observando. Então eu não devo respeito aos mentirosos, tá? Eu não respeito a mentirosos que mente contra a palavra de Deus. Aquele que mente contra os meus irmãos, aquele que mente também para outra pessoa, né? O mentiroso não tem respeito das pessoas verdadeiras, não tem respeito, né? Então, eu jamais vou respeitar uma mentira de um pastor, dizer para o pastor, eu respeito. Não, da minha boca não vai sair a palavra respeito, de eu falar para o pastor que eu respeito aquela mentira que ele falou. Não, de minha boca não vai sair a palavra respeito para esse pastor, para todos aqueles que mentem. Não vai sair. Simplesmente eu vou dizer assim, irmão, tá? Simplesmente eu vou dizer assim, hein? Tá bom, pastor, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Você segue a sua mentira, que eu siga a minha verdade. E eu serei duro com esse pastor, porque eu estarei ensinando a ele a verdade certa. Eu sei que ele conhece a verdade, mas eu sempre direi, por mais que não queira ouvir ou não, mas eu direi a verdade da qual ele conhece. Eu direi para ele que ele fique com a mentira dele, que ele é um falso pastor, que volte ao primeiro amor, senão Deus tirará da terra. E mostra a verdade da Bíblia. É somente isto. Mas dizer que eu respeito o que ele falou de mentira, não, irmão. Da minha boca não sai a palavra respeito, de respeitar a mentira de irmãos. Não, de maneira nenhuma, né? Quando você diz que respeita um irmão que está mentindo, irmão, você está concordando, você está aceitando, você está dando crédito ao pastor mentiroso. Você está dando crédito ao irmão que está mentindo. Quando você diz, eu respeito, irmão, eu lhe respeito, você está dando glória para este mentiroso, tá, irmão? Então a palavra certa que você tem que dizer para os que mentem é isto. Tá bom, irmão, você segue o seu caminho, essa é a sua opinião, mas a minha opinião é sempre a mente de Cristo, é a Bíblia, é sempre a Bíblia. É assim que você deve agir, tá? Porque, irmão, eu estava em Aracaju, né, e estava ali, né, debatendo ali a palavra com um irmão. Ele já é homem, e ele tem 30 anos de igreja, que ele falou, né? E eu conheço ele assim, foi de vista, eu conheci ele ali de vista, que ele estava conversando com o dono da vila onde meu filho mora, em Aracaju. Aí eu estava ali sentado e eu estava ouvindo ele conversando ali com o dono da vila. Aí eu fui, né? Aí eu fui para falar também sobre Deus, ele estava falando sobre Deus. Então eu entrei também para falar de Deus. Então ele falou de arrebatamento invisível, que não sei o que. Então aí eu entrei com a verdade certa. Então eu falei para ele, irmão, capítulos e versículos, coisas que ele nunca ouviu dentro da igreja por 30 anos.
ele nunca ouviu da boca desses pastores. São mistérios que não são mostrados. Então eu citei para ele esses capítulos e ele ficou calado e ele respondeu assim: nós devemos respeitar, não sei o que, nós devemos respeitar. Então veja, irmão. Então esses cristãos da carne, com o modo legítimo de não aceitar a verdade, então ele usa essa palavra, temos que respeitar. Você viu como o diabo é astúcio? Em vez de o irmão dizer assim, realmente, irmão, é verdade, realmente, eu não vi ainda esse texto aí, mas não. Por orgulhosos, ignorantes, orgulhosos, porque estudou livro, essas coisas, por orgulhoso, não confirma a verdade que eu falei. Agora quer usar a palavra, tem que ter respeito. Eu não tenho respeito. E eu disse para ele que Deus não respeita a mentira de ninguém. Deus disse que não é para me respeitar os soberbos. Eu não respeito os soberbos. Eu não dou crédito aos soberbos de respeitar a mentira de ninguém. Daí ele partiu e a cara dele, irmão, a cara dele mudou. E a cara dele mudou na hora, né? Ficou meio pálida, triste, né? Meio triste, pálida, se cala logo. Então ele se mandou, né? Eu estava ensinando a ele o que ele não conhece, o que os pastores, os falsos pastores da teologia não ensinam às ovelhas. Eu estava ensinando a ele, mas como modos de ignorante, invejoso, de vez de confirmar, realmente, irmão, onde é que está esse capítulo? Então, por modo de ignorantes e invejoso, não confirma a verdade. Então eles desdobram, dizendo que é para respeitar. Não, jamais vou respeitar a mentira de ninguém, de eu ficar calado e somente ouvir as mentiras de pastores, a mentira de irmãos, a mentira de magistrados. Não, eu não ficarei calado. Deus disse que é por fazer esses homens se calarem diante da verdade. Somente vou manifestar a verdade. Creia se quiser, mas o meu dever é pregar a verdade. Que deixe de ouvir ou não queira ouvir. Por mais que as pessoas digam que não é para eu mandar mais mensagem para ela, no Facebook ou no Messenger, eu sei que eu vou mandar a verdade do Senhor. Se não quiser ouvir o que eu vou mandar, então saia. É só sair do meu Facebook. É só sair, porque eu vou continuar mandando mensagens, os vídeos para vocês, para ensinar vocês o verdadeiro evangelho, que são mistérios que os pastores nunca disseram para vocês, os falsos pastores, tá? Então, não é obrigado vocês ouvir. Não é obrigado vocês me ouvirem. É só vocês me bloquearem e sair. Porque ali, o meu Facebook, é para as pessoas que realmente são de Deus. Quem é de Deus, ouve. Então, quem não é de Deus, acaba me bloqueando e caindo fora. Então, esse não é de Deus. Porque eu estou pregando, irmão, é a Bíblia. Eu estou pregando é Cristo, tá? Que são palavras que vocês nunca ouviram da boca dos falsos pastores que ensinam a vocês. E por vocês nunca ouvirem essas palavras da boca dos seus falsos pastores, vocês acabam me rejeitando, me desprezando, porque nunca viu. Mas é o que eu sempre digo para vocês. Procure a Bíblia, examinar, ver o que eu digo é verdade. Porque tem pessoas que veem eu citar capítulo e versículo, mas não vão para a Bíblia. Preferem viver em mandamento de homem, respeitando ao homem, ao líder, respeitando mais o homem do que a Deus. Então ficam calados, acobertando a mentira. Então esses cristãos irão ser punidos por Deus. Deus vai, eu já esqueci, né? Eu já esqueci aqui. Deus vai coisar a alma de vocês, para que vocês respeitem mais a Deus, a palavra de Deus, do que as palavras mentirosas desses homens, tá? Então tá aqui, irmão, o mistério do respeito, né? Quando Deus manda você repreender um pastor que está mentindo, repreenda, porque quem ama, cuida e repreender para salvá-lo dessa mentira, que ele está aprendendo mentira, e Deus não aceitará mentira de ninguém. Todas as pessoas que acreditaram na mentira irão para o inferno. Deus não terá misericórdia. A misericórdia de Deus é gerada também sem misericórdia, para aqueles que desprezam a palavra de Deus.
tá, irmão? Com Deus não haverá acordo, não haverá acordo, não haverá acordo, porque todos vocês estão sendo ensinados, alertados pelos verdadeiros sábios do Senhor. E os verdadeiros sábios do Senhor, que eu quero que vocês entendam, são aqueles que confirmam o que a Bíblia diz, aqueles que pregam somente coisas da Bíblia, tá? Somente esse, os que praticam a obra. Não é somente ler a Bíblia, é os que praticam a obra. Não peca, todos os dias está fugindo do pecado para não cometer, está fugindo, está sempre se santificando para ser perfeito. Esses são os verdadeiros sábios do Senhor, tá? Então eu vejo aí, irmão, mulheres, eu vejo aí pessoas, né, confirmando os meus vídeos, as minhas mensagens, mas isso não quer dizer que essa pessoa é de Deus, tá? Porque essa mesma pessoa da igreja, como Maria Silva está sempre confirmando meu vídeo, mas ela não é a igreja verdadeira, porque continua a pregar, a ensinar com mensagem ao contrário do que Deus falou. Então, nem todas as pessoas que vai confirmar minha mensagem ou meu vídeo, eu sei que elas não são de Deus. Agora, não vou aqui, irmão, condenar, julgar todas a que dão like, porque os que dão like, que é de Deus mesmo, eu conheço quem são, tá? Mas nem todos que dão like confirmam. Isso não quer dizer que só porque confirmou uma verdade é uma igreja verdadeira, tá? Não se confunda. A palavra diz que os de Deus confirmam a verdade, mas nem todos que confirmam a verdade é de Deus, porque tem muitos pastores, falsos profetas, que confirmam a verdade, verdade mesmo, verdade da Bíblia. Mas depois você vê ele contradizer de novo. Ele sempre contradiz para trazer benefício só para ele. São chamados de pastores que se apacentam a si mesmo. Então, a preocupação dele não é com as ovelhas, é com ele. É para encher a igreja, é inventar pregações enfeitadas, é começar a fazer um enfeite de pregar gritando, fazendo sabe? Aquele circo, o circo, para trazer as pessoas, para as pessoas olharem e dizer, esse realmente tem coragem, esse aí homem de Deus tem coragem, sabe, irmão? Porque as pessoas nunca vão ver a palavra, o que está pregando. O que aquele pastor está pregando está na Bíblia? O que a pessoa não vê é a palavra. Mas Jesus disse que ele via era a palavra, não era a aparência do homem. Se o homem está bem vestido. Jesus não via a aparência do pobre, se estava mal vestido ou passando fome. O que Jesus queria ver, irmão, é que um pobre acreditasse que ele era o Filho de Deus e que aceitasse a ele, que se convertesse a Deus e não mais praticasse o pecado. Era isso que Jesus queria ver de um pobre, tá? De um pobre, era isso. Mas todos os pobres que seguiram a Jesus, a multidão, tinha pobre, só estava indo atrás da comida, de bênção, só de bênção. E Jesus repreendeu essas pessoas, né? Como eu já falei para vocês. Então tá aí, irmão, tá? O mundo inteiro está cheio da palavra respeito. Até tem aí dos meretrizes, as meretrizes, né? Tem que ter respeito, respeitar, né? Então quer dizer que eu não respeito violação contra a palavra de Deus. Violação que vai contra o meu Deus, né? Porque a minha lei, que eu sempre vou seguir aqui na terra, é somente a lei de Deus, até o fim, a lei de Deus. Porque tem diferença entre a lei dos homens, dos magistrados da terra, e entre a lei de Deus, a diferença. Tá, irmão? Você tem que entender isso. As mesmas leis dos magistrados deste mundo, dos governos, juízes que têm aí seus impérios, não são a mesma de Deus. Isso é que você tem que entender, tá? Deus apenas usa esses homens magistrados para poder defender a nossa terra. São exércitos da terra, são ímpios. Deus apenas usa eles. Assim como Deus fazia no passado. Deus usava os inimigos, os seus próprios inimigos. Deus usava o próprio inimigo dele para poder defender o seu povo. Então vinham os inimigos e batalhava com outros inimigos que estavam ali perturbando o povo de Deus. Era assim que Deus trabalhava.
Deus apenas, irmão, usa os inimigos. Mas isso não quer dizer que esses inimigos aqui, esses magistrados que são dos impérios, não quer dizer que eles são de Deus e que eles vão ser salvos, não. Vocês têm que separar as coisas. Deus usou o rei do Egito. Deus, ele mudou a mente do rei do Egito. Então isso não quer dizer que esse rei do Egito é de Deus, que ele vai, entendeu, irmão? Então Deus usa esses reis que são dos impérios, que só pensa na riqueza, que o Deus deles é a riqueza desses magistrados. É a riqueza, é somente a prosperidade, se preocupar com suas próprias vidas. Então Deus usa esses para poder proteger a terra para nós, para que nós, entende, irmão? Porque se não há império aqui que cuidem, né? Então os inimigos invadem, os inimigos roubam, os inimigos fazem tanta coisa, entendeu? Então esses homens aí são preparados, são ímpios, são apenas ímpios, que protegem o seu estado, o seu local. E era assim no passado. Todos os magistrados, impérios do mundo, eles cuidavam da sua cidade para que os inimigos não invadissem, para que não haja roubo, que não haja fraude, que não haja inimigos querendo falir a terra. Então esses inimigos é ímpios, esses magistrados são apenas ímpios. Deus ele botou vários reis, presidentes, magistrados no governo para governar o seu povo de Israel, o seu povo. Mas a maioria deles foram subornados, se venderam. Todos eles, a maioria se venderam desses reis, presidentes que Deus botava para ordenar o seu povo com a palavra de Deus. Pregar a palavra, ensinar o caminho do Senhor. Esses reis, presidentes, magistrados, eles ensinavam a palavra, o caminho do Senhor. Esses eram o rei de Deus, os presidentes de Deus, magistrados. Entende? Mas muitos se misturavam com os inimigos para derrubar o povo de Deus, para interromper a palavra. Está tudo na Bíblia, irmão, está tudo na Bíblia, que esses pastores não revelam para vocês, tá? Então é isso, irmão, Então o que acontece, irmão, é que veio o único rei, o único pastor, profeta, sacerdote, servo. Jesus foi tudo em um. Então veio um rei que reinou para sempre, foi fiel a Deus. Então esse rei ele veio. Então nós não temos rei na terra para seguir homem. Nós não temos magistrado para nós seguir eles como se eles tivessem o verdadeiro caminho do Senhor. Não. O único rei que veio, que nós devemos seguir, esse rei que é magistrado, né? Jesus, que é Deus, é a esse que nós devemos seguir. O último rei que veio para a terra para preparar o caminho foi Deus. Esse é o magistrado, esse é o rei, esse é o profeta, esse é Jesus. Então, nossos olhos, nossa mente tem que estar ligado com o magistrado, Jesus, né? Magistrado, que é o Deus que é o verbo que veio e se tornou carne, né? Aquele corpo é o mesmo. Jesus apenas pegou o corpo, né? O verbo, o Espírito Santo, o verbo nasceu em um corpo. Esse corpo é o mesmo, é Jesus. É Jesus, tá? Então tá aí, irmão, a verdade sobre a questão do respeito, né? O respeito. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, amém, tá? Até mais. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
Savior all the day long. Perfect